Graça e paz, queridos irmãos. Gostaria hoje de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos para que possamos encontrar conforto e consolação e para que o Espírito Santo de Deus esclareça a cada um de nós sobre o que Deus está fazendo para nos manter a salvo num mundo onde tudo parece desmoronar. Eu quero ler um texto da palavra de Deus escrito pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, assim considerado Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta, versículo 19. Escute o que diz a palavra de Deus. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e mais, aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome ou que professa o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu sempre acreditei que a razão porque o mundo é abençoado, porque o mundo recebe a visita da misericórdia, da graça, do amor e dos livramentos de Deus, não é por causa do mundo em si, mas por causa da presença da igreja, do povo redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu não posso crer de outra forma. Eu sei que muitas pessoas imaginam que porque Deus é misericordioso e compassivo, Ele vai passar a mão por sobre a cabeça daqueles que blasfemam o seu nome, daqueles que propositadamente viram as costas para caminhar de acordo com as suas próprias ideias e decidem não dar ouvidos aos ensinos da palavra de Deus que são compartilhados com o próprio mundo através da pregação feita pela igreja, o povo redimido do Senhor. O apóstolo Paulo está nos dizendo que o fundamento de Deus permanece. E esse fundamento de Deus a que ele se refere é o fundamento inabalável da igreja. A Bíblia nos ensina que o fundamento da igreja é Jesus Cristo, que Ele é a pedra angular da esquina que dá sustentação a esse edifício. Na primeira a Timóteo, Paulo diz que a igreja é o baluarte, a igreja é a força, a igreja é o sustentáculo deste mundo, do mundo inteiro. De maneira que o apóstolo Paulo está se referindo agora, se dirigindo ao povo de Deus, quando escreve a Timóteo, dizendo a Timóteo que esse fundamento de Deus permanece firme e o selo deste firmamento continua sendo o selo que Deus colocou sobre o seu povo. E para o seu povo, Paulo está dizendo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Elas seguem porque elas também conhecem o seu pastor. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E ainda mais, a essa igreja, o Senhor manda um recado. E o recado é que a sua igreja precisa se apartar de tudo quanto é iníquo. Aparte-se da iniquidade. A iniquidade é aquilo que se torna quase que petrificado no coração das pessoas. Iniquidade é quando se repete tanto a mesma coisa errada, a ponto de dessa coisa errada tomar um lugar especial na vida das pessoas e as pessoas nem sequer mais percebem quando pecam, nem sequer mais percebem quando desobedecem a Deus.
Sobre isso, Jesus diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai esfriar. Porque a iniquidade é a prática do pecado, já tendo sido esse pecado se tornado algo comum, aceitável na vida de algumas pessoas. No entanto, o Senhor Deus continua a exortar a sua igreja, dizendo que a sua igreja precisa apartar-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. E quem são essas pessoas que precisam se apartar? Ora, Paulo continua dizendo, todo aquele que profere o nome do Senhor. A igreja foi dada a bênção de poder proferir o nome do Senhor em momentos mais necessitados. Quando nós oramos, Jesus diz, se pedirmos a Deus alguma coisa em seu nome, Ele o fará. Se oramos a Deus, sempre que terminamos a oração, nós concluímos dizendo em nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade. E somente ao seu povo. Há pessoas que usam o nome de Jesus em vão. Muitas pessoas brincam com o nome de Jesus quando dizem, não, isso aí não vai acontecer, ou isso vai acontecer em nome de Jesus. As pessoas banalizam o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus não tem por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. Um exemplo disso está lá em Atos dos Apóstolos. Quando Paulo havia feito alguns atos de exorcismo, expulsado demônios, efetuado alguma coisa boa no nome do Senhor, apareceram alguns judeus exorcistas, lá no capítulo 16 de Atos. E eles começaram a ir atrás de endemoniados em uma casa, e ao chegarem lá, eles acharam bonito Paulo falar em nome de Jesus e sob a autoridade desse nome, conseguir êxito naquilo que ele estava fazendo. Então, esses judeus chegaram para um endemoniado e disseram, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. O demônio olhou para a cara daqueles homens e percebeu que eles não tinham recebido do Senhor Jesus autoridade alguma, porque eles não faziam parte da sua igreja, do baluarte, da fortaleza da igreja do Senhor Jesus. Então o demônio disse assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? E o texto diz que eles pularam em cima daqueles homens, a ponto de pelo menos 2 deles fugirem daquela casa, completamente feridos e completamente nus. Porque até mesmo o demônio reconhece aqueles que são do Senhor ou não. A Bíblia está dizendo que Deus está mandando um recado para a sua igreja. E tudo quanto está acontecendo esses dias, eu tomo como sendo Deus falando com a sua igreja, chamando-a à santidade, chamando-a aos seus pés, para poder se santificar e receber dele mais autoridade e poder para proclamar o Evangelho de Cristo a esse mundo que está perdido. Queridos irmãos, nós estamos de passagem por aqui. Nesse mundo, Deus nos enviou aqui, mas aqui nós não ficaremos. O Senhor Jesus nos diz, lá em João 14, que Ele foi preparar um lugar para nós. E Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar para vocês um lugar. O nosso lugar não é aqui, e nem poderá ser. Deus não tem planos de nos manter nessa terra. Aliás, nessa terra ninguém vai ficar, nem mesmo aqueles que serão condenados no final da sua caminhada. O apóstolo Paulo escreveu, dizendo aos filipenses, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Estamos de passagem. E Deus quer santificar a nossa vida. Deus quer trabalhar a nossa vida, para que a nossa vida seja útil para este mundo que está perdido. Não se trata apenas de um vírus. Não se trata apenas de uma situação em que as pessoas estão adoecendo. Trata-se da situação de que a igreja do Senhor estava se mantendo morna, quase fria, gelada.
A igreja do Senhor estava se satisfazendo com os seus ágapes e as suas reuniões festivas. Estava se esquecendo de santificar a sua vida, de virar as suas costas para a iniquidade e buscar com avidez, com desejo de coração, com aquela vontade que tem o sedento pela água, o faminto pelo pão, buscar a face do Senhor para santificar a sua vida. Então, nesses dias, devemos fazer isso, porque Deus tem algo para que a sua igreja realize na face dessa terra. Se você pronuncia o nome do Senhor, o Senhor não está querendo que você seja completamente perfeito ainda. Um dia nós seremos. Deus quer que você mantenha os seus olhos voltados para o alvo, ao qual ou para o qual você se aproxima. Porque Ele tem algo especial para a sua igreja. A sua igreja há de realizar a missão para a qual foi formada e colocada sobre a face desta terra, para alcançar perdidos e resgatá-los, para levá-los de alguma maneira à presença de Deus, redimidos e lavados no sangue do Cordeiro. Abra o seu coração para Jesus, santifique a sua vida nesses dias, e Deus há de utilizá-lo para a honra e glória do seu santo nome. Ó nosso Deus, santifica a nossa vida. Ajuda-nos a nos afastar do pecado, nos aproximarmos de Ti, santificarmos assim os nossos dias, para que Tu, ó Deus, te agrades de nós e Tu nos recompenses, dando-nos o poder através da presença do Espírito Santo, a fim de que, como gente que faz parte da igreja do Senhor Jesus, contra a qual o inferno não vai prevalecer, possamos anunciar a salvação de Cristo para todos quantos perdidos necessitam da sua graça. Em nome de Jesus. Amém.